Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias em Salmos. Eu acho que eu passei até errado para o abridor lá. Vai dar BO, hein? Então vamos aí. Mas era um teste para ver se vocês acham rápido, né? Então é Salmo 46, Salmos 46, versículo 1. Salmos 46, verso 1. Poxa, Joe, no primeiro dia, hein? O pastor está querendo me pegar mesmo. E aí? Salmos 46, verso 1 a seguir. Amém? Se você tiver o subtítulo, você vai perceber que o subtítulo é Deus está conosco, ou na verdade é uma música que é lançada para que o regente musical fizesse, mas em algum subtítulo você vai ver Deus está conosco, amém? Então diz assim, olha: Deus é nosso refúgio e nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nesta cidade e ela nunca será abalada. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, Tu és Senhor dos exércitos, Tu és Deus de toda a criação, Tu és Senhor de todas as coisas, Tu és Deus que controla toda a matéria, antimatéria, matéria escura, escondida, tudo, ó Deus, átomos, nêutrons, núcleos, tudo Tu coordena e controla, pois Tu és Senhor de todas as coisas, Tu és controlador, meu Pai, da vida, da morte, Tu és controlador, Pai Santo, dos céus, Tu és controlador das potestades e principados, Tu és Senhor de tudo, e por isso nós te adoramos, porque Tu és o Deus que nos ajuda, Tu és o Deus que nos guarda, e que no dia da tribulação não haverá falta de força, nesses dias de aflições, porque o Senhor está conosco. Pai, Tu és presente, Tu és real, Tu és poderoso, verdadeiro, Tu não és apenas um pensamento, Tu não é nada abstrato, uma ideia, mas Tu és Deus, e como Deus poderoso, Tu nos amou, e aqui estamos reunidos para buscar a Tua glória e a Tua bênção, neste ano que inicia, nesta campanha que faz referência a outubro, que Tu venha colocar as Tuas mãos, Pai Santo, neste mês, como já foi em meses atrás, que o Senhor possa guardar, edificar, e que se porventura viemos passar por alguma aflição ou problema, possamos lembrar e fazer a nossa mente, meu Deus, voltar e entender que Tu és o Deus que está conosco, e a nossa força, e o nosso refúgio, e o nosso socorro. Vem, Espírito Santo, falar conosco nesta hora, e dirige, guia a palavra, abra os nossos ouvidos, que a Sua voz se faça ouvir, Espírito Santo. Nós oramos em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Repete comigo, diz assim: eu tenho segurança em Deus. Diga: eu tenho um ajudador divino. Amém? Fala, teu irmão, entendeu? Fácil assim, né? Fácil assim se tivesse fé. Fácil assim se nós não fôssemos tão racionais. Fácil assim se nós fôssemos pessoas que entendessem a grandeza de Deus e o seu agir e a sua glória e o seu poder e a manifestação extraordinária, né, do seu poder.
Porque para nós é fácil dizer e repetir: olha, Deus é força, Deus é refúgio, Deus é isso, Deus é aquilo, por isso eu não temo, porque o Senhor está comigo. Então é fácil dentro do que é teórico. Já é um pouco mais complexo quando é fato. Quando as aflições vierem, quando os problemas se manifestarem, aí é que nós vamos ter a boa medida da nossa fé, para ver se realmente nós entendemos que temos um ajudador divino, e que se nós não estamos realmente crendo de palavras. É muito fácil dizer que nós estamos crendo em um Deus que tem todo o poder, mas realmente crer nele faz com que nós venhamos ter atitudes diferenciadas, né? A palavra de hoje pede-se um clamor para a perseverança ou a esperança, para que essa esperança prevaleça e permaneça em Deus. Sempre que nós vamos falando, não sei se todos os dias, mas sempre eu venho lembrando que no meio das vitórias, ou para que a vitória chegue, sempre nós teremos reveses, ou seja, algo contrário. Para que a vitória venha, uma roda da carruagem vai quebrar, um arco vai se despedaçar, a flecha vai estar torta, o inimigo talvez pode aparentemente parecer que ele avançou, ou que você perdeu. Faz parte do contexto de batalha e de guerra. E só que neste momento que a pessoa deveria pensar e entender no que está dizendo, que a minha esperança é Deus, não é o arco, não é a flecha, não é a batalha, não é o meu salário, não é a minha saúde, não é a minha capacidade intelectual. A minha vitória e a minha esperança está em Deus. É este momento em que os pastores que fizeram a composição dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, estão tentando nos colocar ou condicionar a nossa fé, que momentos de batalha são momentos que verdadeiramente podem nos trazer talvez um desânimo, talvez um momento de introspecção e ficarmos assim chateados porque o meu inimigo não caiu quando eu disse pá, ele não caiu, e porque a minha vitória não veio, minha promoção não veio, meu aumento não veio, ou fui despedido, ou quem eu queria namorar não deu certo, ou isso aconteceu. É neste momento que eu percebo que os pastores estão tentando condicionar a nossa fé, que em todos os momentos de batalha e luta que houverem dificuldade, nós poderemos crer e entender que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa força e o nosso socorro em tempos de aflição. Amém? As pessoas precisam entender isso, porque senão ao primeiro vento ou dissabor da vida, então ela já chuta tudo, e como se diz por aí, chuta o balde, e Deus já não isso, Deus já não aquilo, não vou mais para a igreja, e Deus se esqueceu de mim. Mas a batalha ainda não se finalizou, e aquilo que você tem para conquistar ainda não chegou. É necessário que você aguarde e que você creia em um Deus poderoso e um Deus que controla todas as coisas. Diga assim: o meu Deus é soberano. Sabe o que é soberania, irmãos? É que Ele está sobre todas as coisas. Deus não é soberano apenas sobre os anjos. Deus é soberano, sim, sobre os anjos. Deus é soberano sobre isso, aquilo, aquele outro. Não. Deus é soberano, inclusive nos teus problemas e nas tuas batalhas e nas tuas condições de vida, nas circunstâncias que nos cercam, nos inimigos que nos perseguem, nas enfermidades que tentam nos coagir, nos inimigos que se levantam. Ele é soberano também sobre estas coisas. Quando nós dizemos que Deus é soberano sobre tudo, nós podemos ver que a sua voz é uma voz que tem o poder de clamar ou chamar as estrelas. Ele tem o poder de conclamá-las, e ainda a Bíblia diz que nenhuma delas pode faltar. Abra a sua Bíblia em Isaías 40, versículo de número 26. Essa soberania nos faz entender o seu poder, e assim nos faz descansarmos nele. Isaías 40, no versículo de número 26. E pastor, hoje eu estou voltado nos Salmos aqui, totalmente. Isaías 40, no versículo de número 26. Quem achou, diga amém. Amém. Parabéns, porque eu estou procurando ainda aqui. Diz assim: levantai os olhos, os vossos olhos,
Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma a uma, e as chama pelo seu nome. E por causa da grandeza de suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. O que ele está dizendo? Aquele que tem poder para falar para as estrelas: convoquem-se, congreguem-se, venham até mim, estejam diante de mim, cheguem até aqui, fiquem mais perto, venham para cá ou vão para lá, a sua órbita é aqui, a sua órbita é lá, você faz assim, assim, assado, venham diante de mim, pela força do seu poder, todas precisam comparecer diante dele. E aí eu fico pensando, não é nem a questão de estar diante de Deus e vir até ele, mas ele sabe o nome de cada uma delas, amém? Deus é conhecedor, são bilhões e bilhões de estrelas. O poder de Deus é algo que nós não temos a consciência ou ideia do que é e está ao nosso dispor. O poder de Deus está ao nosso dispor. Se nós andamos e vivemos com Ele e esperamos nele, o seu poder é um poder que Ele passa para nós. Ele nos deixa usá-lo e fazermos bom uso deste poder para que nós venhamos ser por Ele abençoados. Salmo 33, no versículo de número 6. Salmos 33, versículo de número 6. Amém? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Irmãos, aqui está todo o universo, toda a galáxia, todos os céus que os cientistas procuram, os astrônomos procuram, tudo que você imagina, pelo poder da sua palavra foram feitos. Todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Verso 7, ele ajunta as águas do mar como em um montão, e põe abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Amém? Está vendo o poder de Deus? Pelo poder da sua palavra, amém? Pastor, eu não acredito nisso não. Você não acredita? Que pena. Talvez então você seja um evolucionista, ou pelo menos é um criacionista, porque se você crê em Jesus, você tem que acreditar na criação. E aí pensando, e sempre que você tem um momentinho de bobeira, você pensa algumas coisas, e aí estava pensando, porque nós temos algo terrível dentro do nosso estômago, que é o ácido biliar, a bilis, é isso? Ô, irmãos, dá a mão aí, né? Gástrico ou gástrico, beleza, tá jóia. Sabe o que é você pegar um pouco desse ácido e jogar em cima de um carpete? Ele corrói, todinho. Tá? Corrói todo. Aí a pergunta é a seguinte: por que não corrói o seu estômago? Interessante, não é? É porque alguém projetou assim. Amém? Alguém projetou assim. Agora o detalhe é o seguinte: se a evolução é tão verdadeira e não teve um criador, eu fico pensando, para que o seu estômago então tivesse evolução, toda vez que o estômago fosse digerir e mandasse lá o suco gástrico, aí ele derretia o estômago do cara, ou do bicho, sei lá, ou da lagartixa, não é? Ou do macaco. E nunca ele ia ser macaco, porque sempre o estômago dele derretia. Engraçado, derrete a carne que você come, o chouriço não, o torresmo, chouriço não, porque o chouriço é o único alimento que a Bíblia proíbe. Como alguns dizem, isso não pode, mas o chouriço é carne sufocada, é o único dentro do Novo Testamento que é proibido. Mas enfim, quando você vai lá e come, eu queria dizer torresmo, quando você come aquela carne dura pra caramba, quando você come, eu não sei, as coisas mais terríveis, que você vai naquele restaurante morrendo de vontade de comer aquela picanha mole, e o cara dela está lindo, e quando cai em seu prato, entorta o garfo, mas você está com tanta vontade de comer, você come, aí você diz, ai, judiei do meu estômago. É engraçado, ele vai lá e vai digerir, e vai fazer com que as moléculas sejam quebradas, aquele ácido vai destruir aquilo, mas o teu estômago continua bem. Ih, pastor, estou com as dores. Bom, vai tratar. E outra coisa, andou fazendo o que não devia. Mas veja, Deus criou isso. É um Deus criador.
Se Ele fez todas essas coisas e as coisas fantásticas que Ele tem na nossa vida, então Ele é um Deus que tem poder para te guardar, é um Deus que tem poder para estar com você. Este salmo, esse salmo é algo para você guardar em sua vida. Salmo 46, que Deus é refúgio, fortaleza em todo o tempo, que Deus é um Deus que é a nossa força em tempo de aflição, é um Deus que não nos deixa ter medo, porque ainda que tudo se abale, tudo caia, que ainda que os montes venham para os abismos do oceano, então o salmista diz: não terei medo, ainda que as águas se agitem, não terei medo, não haverá medo, porque ele fala uma palavra fantástica no versículo de número 7, e aqui é o foco da mensagem 46, no versículo de número 7, que é o nome fantástico de Deus, um dos grandes nomes de Deus, que é o Senhor dos, que diz aí, exércitos. Leia comigo ou repita comigo: o Senhor dos exércitos está conosco. Amém? O Senhor dos exércitos está conosco. O que é isso? Fantástico e glorioso. Se o Deus dos exércitos, irmãos, Ele é Deus dos exércitos. Tudo que você pensar que se compõe em bloco, tudo que se pensar que se compõe em multidão, tudo que é batalha, tudo que está é um exército de, seja o que for, inclusive de abelhas, de doenças, de tudo, Ele é Senhor, Senhor dos exércitos. Aí ele fala, Ele é o nosso refúgio. Aí ele vai lá falando aqui no final, ele diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aonde é que você tem se refugiado? 2015 refugiou porque trabalhou demais. Não estou dizendo não há problema em trabalhar, mas a pessoa, o refúgio dela era conquistar algo no trabalho, o outro, o refúgio dela era conquistar algo no namoro, o outro, o refúgio dela era conquistar algo no estudo. Quem é o teu refúgio? Para homens e mulheres que querem vencer em 2015, o seu refúgio é o Senhor dos exércitos, é o que coordena todas as coisas, é o que tem poder para desfazer, para mandar e ordenar. A Bíblia diz em Colossenses que todo principado estava sobre Ele, que é Jesus. Ele é o coordenador, é o cabeça de todas as coisas, e sobre principados e potestades e dominadores. Ele é Senhor de tudo, Ele é Deus. E as pessoas às vezes não compreendem essa magnitude, e aí o seu problema, o meu problema é jurídico, e o meu problema é de enfermidade, o meu problema é de não sei das quantas, o meu problema é isso, o meu problema é aquilo. E se Deus é Senhor dos exércitos, Ele está dizendo que Ele é Senhor de tudo, Ele vem, dá ordem, acabou. Se o teu problema é jurídico, Ele é Senhor dos juízes, amém? Se o teu problema é financeiro, Ele é Senhor das finanças, e glória a Deus. O meu problema é de enfermidade, Ele é Senhor da saúde, também da enfermidade, Ele é dono de tudo. Só que as pessoas começam a não crer. Quando eu digo elementos, e eu não sou nenhum astrofísico para falar com isso, na verdade astrobobofísico talvez, mas nós vamos entendendo algumas coisas magníficas e fantásticas, como tudo sendo criado do nada. Quando nós vemos a Bíblia que diz que tudo foi criado do nada, a gente consegue entender que o éter, a matéria ou o átomo é algo tão minúsculo que ninguém entendeu, e tudo que é matéria é formado de átomos. Tudo que você pensar. E sabe, para que as coisas se formassem, eles precisam se encaixar como um quebra-cabeça, e eles iriam formando a matéria. Então havia uma bagunça no meio do nada, e Deus veio e disse: haja luz, e tudo se organizou, e houve o quê? Luz. Ele é Senhor da matéria, Ele é Senhor de tudo, Ele pode fazer, Ele é o que chama as coisas que não são, como se já fossem. Sabe o que quer dizer esse termo? Que Ele chama aquilo que não existe na sua vida como se já existisse, porque Ele tem poder de mudar a realidade. Ele é Deus, esse é o milagre, esse é o poder, Ele pode transformar. Existem pessoas que não creem nisso e vivem uma vida totalmente longe da vontade do Senhor dos exércitos, fazendo o que quer. Ele é o Senhor incomparável. Nós olhamos aqui um Deus fantástico e guerreiro, suficiente, poderoso para nos conduzir e para gerar em nós vitórias necessárias. Glória a Deus. Ele pode gerar para nós. Que vitória você precisa? Você sabe bem aonde é a batalha.
Você sabe onde o campo de batalha está apertando e você, às vezes, dá uma olhadinha e tira a cortina e fala: ih, a coisa está feia, feia, feia. As coisas estão ruins para mim. Deus, Tu és o Deus Senhor de todas as coisas, gera vitória para mim. Irmãos, nós temos batalha em N partes da nossa vida. Deus é o Deus que pode gerar a vitória para você. Ele pode tirar do nada e fazer o tudo em seu favor. Em 2015, a tua fé for movida a isso. Pastor, estou numa batalha difícil. E daí, não, olha, jogaram 2 pedras e uma lança. E olha, passou raspando. Um até levou um ferimento na perna ali. Mas e aí, matou alguém? Derrubou? Não, estamos firmes aqui. Vai firme, porque o Senhor dos Exércitos está com você. Permaneça. Quarta, nós falamos do que é mais fácil desistir do que resistir. Os que perdem são os que desistem. E aí não tem condições. A Bíblia nos fala em Hebreus 6, no versículo de número 19, sobre uma viva esperança, ou sobre a esperança, na verdade. Hebreus 6, no versículo de número 19, diz que nós temos uma consolação, ou seja, a promessa e a esperança em Jesus Cristo. Não é ter esperança em qualquer coisa, mas é ter a esperança eterna em Deus e em suas promessas. Mas olha que interessante. Temos esta consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Diga assim: a esperança em Jesus é a âncora das minhas emoções. Já parou para pensar isso? Irmãos, quando você recebe uma notícia horrorosa, porque nós recebemos de vez em quando umas notícias, ou vemos algumas notícias, ou escutamos algumas notícias, que aquilo, o teu coração gela, sim ou não, irmãos? É terrível essas coisas, principalmente quando o telefone toca depois da meia-noite, é algo assim horroroso, ou antes das 7 horas da manhã. Jesus, eu estou sonhando. Ai, Jesus. Alô? Eu só queria informar, você está sabendo? Não estou não quero nem saber. Não estou sonhando? Tá não. Pá. Aí a pessoa diz assim: não tem mais esperança, não tem mais jeito, esse problema é sério, acabou com tudo. Quem é que nunca disse o seguinte: para mim não dá mais, para mim chega? Você já escutou essa expressão? Diz amém. Talvez você já disse essa expressão: para mim chega, não dá mais, acabou. Porque a pessoa perdeu a esperança. É que ela está esperando algo que não vê. Ela está esperando a mudança de um casamento, a esperança de transformação de um filho, a mudança pessoal. Ela está esperando, sabe, uma resposta financeira. Ela está esperando uma cura que não vem. E aquilo, quando vem algo que impacta o coração, as emoções, elas ficam turvas e problemáticas. Então, como um barco à deriva, essa emoção da pessoa vai longe, porque ela não está alicerçada em Jesus. Então, essa emoção vai muito longe, essa pessoa fica totalmente transtornada em sua vida. Âncora para a nossa alma é estar ligado nas promessas de Jesus Cristo. Amém, irmãos? 2015 é um ano para você crer no Senhor dos Exércitos, e a tua esperança está nele. Não é no comércio, não é no que diz o dólar, não é o que diz a presidenta, não é o que diz nada. Tua esperança não está ligada a isso. Tua esperança está ligada às promessas de Deus, em o que Deus pode fazer, em o que Deus faz. E quando nós dizemos que Ele é Senhor dos Exércitos, rapidamente para você entender, fogo geralmente faz o que, irmãos? Quando você põe a mão, você já foi queimado por fogo? Sim. É bom? É ruim, porque se ele só fosse como choque, Douglas, era bom. E pula os 2, 3 minutos, acabou. O fogo é fogo, meu, porque ele queima e continua te trazendo danos. Sim ou não? Aí um camarada do diabo chamado Nabucodonosor pede para que todo o povo adorasse a estátua que ele fez. E quem não adorasse essa maldita estátua, seria então lançado em uma fornalha. Sobram 3 homens. Estes 3 homens, dos nomes babilônicos, Mesaque, Sadraque e Abednego, são então, eu lembro de Azarias,
e Misael. Ninguém lembra dos nomes deles judeu? Azarias e Misael eu lembro. O outro eu vou deixar, porque eles trocaram o nome. Mas tudo bem, vamos lá. E ele chama e diz assim: ó, o rei, tem 3 panacas aí que não se dobra. Tem 3 caras que não quer adorar. Para quem não sabe, a história é simples. Um rei babilônico fez a estátua para quem não adorasse aquela estátua. Teria que todos adorar a estátua. Quem não adorasse seria lançado numa fornalha ou num forno gigante. Então haviam 3 judeus que não se prostravam. Então eles são denunciados, vêm diante do rei, e o rei fala: escuta, o que vocês estão fazendo para mim? Vocês estão doidos? Eu vou dar um conselho: quando tocar os sons, vocês se ajoelhem diante da estátua. E eles olham bem para a cara dele, tipo assim, e pensar: eu sirvo o Senhor dos exércitos. Aí ele fala assim: olha, o rei Nabucodonosor, faz o que tu quiseres. Se o meu Deus quiser que nós venhamos a morrer, nós morreremos. Mas se Ele quiser nos deixar com vida, esse negócio que você conhece como fogo, vai se tornar ar-condicionado. Amém? Mudar o poder dos elementos. Amém? Fazer algo que a sua mente não tem capacidade, a minha, de entender. Mas ele não falou isso, mas eles disseram: olha, rei, quem sabe disso é Deus, não vamos nos prostrar. O rei ficou tão enfurecido e diz assim: beleza, é assim que vocês querem? Pode aquecer mais 7 vezes a fornalha. E aqueceram 7 vezes mais a fornalha. Os soldados que levaram esses 3 judeus até a boca da fornalha morreram, porque o calor estava por demais. Eles são lançados na fornalha, e o fogo que deveria aplacar e queimar, não queimava. Sabe o que é isso? Poder divino. Poder de manipular elementos, poder de transformar, poder de fazer aquilo que é não ser, e o que não é ser, poder de Deus. Entende você? E dizendo assim: a minha vida está assim, assim, o que resta agora é destruição e morte. Isso é o que os homens pensam, porque Deus pode fazer diferente. A Bíblia diz que esses 3 homens entram na fornalha, e quando eles começam a ver, atônitos e apavorados, ao invés de ver 3, eles viam 4. E eles disseram: ei, rei, não lançamos 3 na fornalha? Eis que estou vendo 4, e este quarto tem a fisionomia ou o jeito do Filho de Deus, ou de uma divindade. Diga glória a Deus. E ele: que é isso, rapaz? Tira logo, tira logo. Tira logo. Tiraram os 3. Estou resumindo porque não fazia parte da pregação. Tiraram. A Bíblia diz que não havia um só fio de cabelo queimado, e nem cheiro de fogo ou de fumaça em suas vestes. Deus dos exércitos, Ele controla o fogo, Ele controla a água, Ele controla a doença, Ele controla impérios, Ele controla governos, Ele controla tempo, o clima, tudo Ele controla, tudo Ele controla. E se você acredita nele, Ele controla para você, amém? Ele vai pegar os teus problemas em 2015, a sua vida, e vai controlar. Quando o fogo deve queimar, e está na sua vida para queimar, e é um mal, Deus vai entrar e diz: fogo, nesse aí tu não queima. Você não queima, você fica sem queimar. Água, esse você não afoga, esse você não molha. Doença, esse você não mata. Amém, irmãos? Problema, esse você não abate, porque eu controlo, eu sou o Senhor dos exércitos. Saíram então os 3 de dentro, e o rei teve que fazer um edito, que é o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego se adorasse em todo lugar, porque verdadeiramente é Deus. Amém? Você quer um milagrinho em tua vida para o teu patrão, teu esposo, teu marido, os teus parentes? Diz: olha, verdadeiramente o Deus dele é Deus. Mas veja que para que isso aconteça, você precisa ser fiel e passar por algum problema. Existirá problema em sua vida, só que a tua perseverança e fé vai fazer com que o milagre ocorra, e que o que é real se torne louco. Fogo não queima, morte não mata, é umas coisas malucas que Deus faz, porque é milagre de Deus. Você crê nisso? Então vamos ficar em pé e vamos orar, e consagrar a Deus, e crer neste Deus, esperar neste Deus, permanecer neste Deus, sabe, ser totalmente dependente do Senhor
dos exércitos. Guarde este salmo na sua vida, guarde esse salmo para você meditar que na aflição o Senhor estará contigo, que Ele é socorro e não falha em tempos de aflição. Deus não te deixa na mão, Ele é Deus, Senhor de todas as coisas. Não sei bem o que você passa, e nem mal, às vezes não conheço, é você que está aqui, mas uma coisa eu sei: há tempos de crises, tempos de dificuldades em nossas vidas, que tudo que nós pensamos é que nós não vamos conseguir, porque as dificuldades são tão grandes, nosso coração aperta tanto, e talvez a palavra que vem aos nossos lábios é a palavra não dá mais. Mas quem crê no Senhor dos exércitos é a pessoa que pode dizer: se eu estivesse sozinho, não daria mais, mas Deus está comigo, e eu vou adiante, porque com Ele eu farei proezas. É muito diferente, aquele que crê neste Deus, vive com Ele, anda com Ele, servo dele. A guerra pode vir, os inimigos se levantam, o fogo pode ser uma ameaça para você, e você pode olhar e dizer: olha, das minhas forças não tenho mais nada, Senhor, fraco estou, aflito estou, não posso mais, assuma o controle. E Deus diz: fica tranquilo, a minha vara e meu cajado te consolam, estou contigo, vou te tomar aí meus braços, vou com você, vou fazer valer o que eu prometi, eis que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode ficar tranquilo, 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Então as promessas de Deus nos fazem ter esperança. Por isso o homem, a mulher de Deus, ele é equilibrado, como um barco, ainda que o mar esteja revolto, essa âncora bem fundamentada não permite que esse barco seja arrastado. Então nós temos sim a luta, o mar se revolta, mas a nossa esperança em Jesus, no Senhor dos exércitos, nos mantém firmes, inabaláveis, não porque temos força, mas porque estamos esperando nele, e o Senhor dos exércitos é socorro bem presente na aflição. Fecha os teus olhos. Pai, nós queremos bendizer o teu nome. Tu és Deus e sobre ti não há nada, ninguém está sobre o Senhor, não há força ou poder ou domínio que estejam acima do Senhor, pois tu és Deus. E o Senhor nos amou, ó Pai, enviando o seu único Filho, porque tu nos ama, Pai, de uma forma a qual não podemos dizer, a qual João descreve como tal maneira nos amou. Então é um amor inexplicável, e por isso nós te adoramos, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, meu Deus querido, porque o Senhor vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortos, e porque tu és o Senhor dos exércitos, o teu poder muda a realidade, o teu poder muda a circunstância, o teu poder é soberano, e quando tu manda, Pai, ninguém pode dizer não, e quando tu determina, Pai, ninguém pode dizer ao contrário, e nós estamos justamente dependendo do Senhor. Eis-nos aqui, consagrando o mês de outubro em tuas mãos, Pai querido, ainda faltam 10 meses até chegarmos lá, mas tu já conheces o que vai acontecer, o que vai ser e o que não vai ser, quais serão os levantes, quais serão as vitórias, quais serão, meu Deus querido, as derrotas, mas tu conheces. Então, meu Deus, venha prover para nós, venha nos valer neste ano de 2015, e que em outubro, ó Pai, este mês também esteja em suas mãos, porque nós queremos depender do teu poder e da tua presença. Sem a tua presença, Pai, não nos faça sair do lugar, porque somos insuficientes, fracos, Pai, nós não podemos nada, nós não somos nada, meu Deus querido, nossa insignificância é tão grande, ó Pai, que somente o teu amor para nos constranger e nos fazer amados, porque
porque não temos e somos coisa alguma, mas Tu és Senhor. Então recebe a nossa adoração e recebe, Pai, este mês de outubro nas Tuas mãos, que o Senhor venha cuidar de nossas vidas, de nossas famílias, do nosso coração, do nosso espírito, que esteja firmado no Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, nós clamamos pela esperança, meu Deus, no Senhor, que ela prevaleça e permaneça. Em o nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir a este Deus tão tremendo, Senhor dos exércitos, Deus poderoso, em amor e compaixão e misericórdia. Aleluia. Diga graças a Deus.